Olá, estamos iniciando mais uma aula, a de número 12, deste nosso curso de novos membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos, então, a partir de agora, compartilhar a tela com vocês sobre o tema de hoje, o assunto de hoje, que é um assunto que fala sobre a história da Igreja, a história da Igreja. E nós vamos, então, ler a partir da página número 14. Então, eu convido você a estar acompanhando na sua apostila a partir da página número 14. E aí vai a nossa aula, ok? Vamos aprender um pouquinho sobre a história da Primeira Igreja Batista no Andaraí, a nossa PIBA, ok? Vamos lá, então? Primeiro trecho. Resumo histórico da Igreja. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, e grandes coisas mesmo. Salmo 126, versículo 3. O Senhor tem feito grandes maravilhas. Desde o nascimento dessa igreja, já são 102 anos pregando o Evangelho, discipulando, fazendo a obra do Senhor. Muitas vidas, muitas gerações já passaram, estão com o Senhor na glória. Então, amados, é uma igreja que tem uma história e tem um rastro de bênção e de luz, porque o Senhor foi aquele que motivou as pessoas a iniciar essa igreja e é Ele que tem dado sustentação a ela. É Ele que faz a igreja dele prosperar. E aí, nós vamos agora ver como começou tudo. Eram 19h30 do dia 27 de novembro de 1918, quando a Primeira Igreja Batista no Andaraí nascia, chamando-se inicialmente Igreja Batista da Tijuca. Esse foi um nome que ela adotou logo que nasceu. Após quase 10 anos de ininterrupto trabalho evangelístico, por parte de um pequeno grupo de servos do Senhor, moradores do bairro, tendo como companheiros outros irmãos que se ombrearam com eles nesse ideal, apoiados pela Primeira Igreja Batista do Rio, ou seja, irmãos da Primeira Igreja Batista fundada no Rio de Janeiro, que moravam na Tijuca, iniciaram o trabalho de evangelização nos lares, e assim vidas foram sendo agregadas ao grupo, foram se convertendo, e a igreja, depois de 10 anos de trabalho, foi finalmente implantada. Então, a obra, na realidade, começa 10 anos antes, por volta ali de 1908, ok? Continuando. O templo da Primeira Igreja Batista no Andaraí, que na época se chamava Primeira Igreja Batista, Igreja Batista da Tijuca, nesta ocasião, ela se situava à rua Rademacher, número 44, uma rua perto da Conde Bonfim, ali próximo àquela Praça dos Cavalinhos, na Tijuca, rua Rademacher, 44. Esse templo estava repleto de visitantes ilustres que vieram para o culto inaugural, e entre os quais destacam-se os pastores Ricardo Petrovski, Salomão Ginsburg e José de Souza Marques. Foram servos do Senhor, ícones, líderes do trabalho batista no século XX. E abrilhantaram a festa o coro da Primeira Igreja Batista do Rio, a Igreja Mãe, né? E o coro infantil da nova igreja. Quer dizer, a nossa igreja já nasce com coro infantil. Quer dizer, o trabalho das crianças sempre foi muito importante para a nossa igreja. E logo após a oração de organização, houve um momento, então, de uma oração solene. A partir dali, a igreja estava organizada e pedindo a bênção do Senhor para ajudar na sua caminhada. Logo após essa oração de organização, foi entoado um hino que ficou marcado também na história. O hino 374, de um hinário chamado Cantor Cristão, que era muito utilizado nos cultos das igrejas batistas. E esse hino tem como tema: Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz. Esse é o hino que marcou a história e que sintetiza o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É só em Cristo que nós temos a verdadeira paz, a perfeita paz. Continuando a história, na página de número 14, o próximo texto diz assim:
A PIBA iniciou sua trajetória contando com apenas 27 membros fundadores, que, mesmo antes de sua organização, já se caracterizava pela evangelização, pelo sustento de seminaristas e por resistir aos sofrimentos e perseguições por parte dos inimigos da cruz, movidos pela intolerância religiosa. Aqui, naquela época, havia um domínio da Igreja Católica e os protestantes sofriam uma certa pressão e perseguições, mas a Igreja resistiu a isso tudo. O primeiro pastor da Igreja foi o pastor F.F. Soren, acumulando o pastorado da primeira Igreja Batista do Rio, quer dizer, ele era pastor da primeira Igreja Batista, a Igreja Mãe, e acumulando o pastorado da recém-nascida Igreja Batista da Tijuca. O pastor Soren deu segura orientação e apoio naqueles anos difíceis de início de jornada, tendo como primeiro fruto o batismo de Henrique Canongia. Esse foi o primeiro batizando da igreja, que depois se tornou pastor, né, arquiteto, pastor, e foi uma bênção. Então, o primeiro batizando. E, por coincidência, Henrique Canongia foi o avô da minha esposa, da Silvia Jane Canongia Marques. Não é? Que interessante como que as histórias se cruzam, não é? Ele nem sabia que um dia a neta dele ia ser esposa do pastor da igreja, onde ele estava sendo batizado. Interessante? Bem, e Henrique Canongia veio a tornar-se pastor batista, como eu já disse. Após um pouco mais de 3 anos de pastorado, o pastor Soren foi sucedido pelo missionário americano, o pastor A.R. Crabtree, que, com a sua amável esposa, Mabel, assumiu o pastorado em 25 de junho de 1922. Então, o pastor Soren ficou de 18 a 22, 3 anos e meio, mais ou menos, não é? Essa fase se caracterizou pela criação de várias organizações internas e pela mudança para o bairro do Andaraí, na rua Barão de Mesquita, 778, em 12 de março de 1924, quando a igreja tinha 89 membros. Ok? Vamos dar continuidade? Então, o pastor Soren foi substituído pelo pastor A.R. Crabtree, que, com a sua esposa Mabel, deu continuidade à liderança, pastoreio da Igreja Batista, na época se chamava Igreja Batista da Tijuca, mas já estava no bairro do Andaraí, na rua Barão de Mesquita. E ela chegou a ter 89 membros em 1924, ou seja, 4 anos, um pouco mais de 3 anos depois da sua fundação. Vamos em frente? Iniciou-se, 5 anos depois, uma campanha para a compra definitiva de uma casa própria, pois a igreja vivia de aluguel, alugando, né? Melhor dizendo, alugando imóveis. Então, uma campanha para comprar uma casa própria. Após um grande esforço, a igreja, já com 105 membros, quer dizer, ela foi crescendo, adquiriu uma propriedade situada na rua Barão de Itaipu. E, a 1º de dezembro de 1929, era inaugurado o novo santuário. O pregador da ocasião foi o pastor F.F. Soren, o seu primeiro pastor, que falou sobre o tema Um Monumento a Ti, né? Ou seja, aquela igreja, aquele imóvel comprado era como se um símbolo, um monumento ao poder de Deus, que deu força à igreja, que sustentou a igreja para que ela pudesse comprar. Era em honra ao Senhor, aquele imóvel. Na nova sede, a igreja vivia um momento de muita alegria, os batismos se multiplicavam e, em pouco tempo, o novo templo se mostrou apertado. E, após de 26 anos de pastorado, deixou definitivamente a igreja o pastor A.R. Crabtree, sendo sucedido pelo pastor Davi Gomes, a 1º de dezembro de 1948. O pastor Crabtree foi uma bênção, voltou para sua terra, para os Estados Unidos da América do Norte, com a sua esposa. Foi sucedido pelo pastor Davi Gomes. Continuando.
Com uma visão pastoral profundamente evangelizadora e de amor ao ser humano, Davi Gomes criou logo no começo do seu pastorado o grupo de intercessores e o grupo Obreiros de Cristo, seguindo-se muitos eventos de oração e a multiplicação dos pontos de pregação, bem como o início do atendimento ambulatorial. Então, os irmãos veem que a liderança de Davi Gomes tinha essas ênfases, muito espiritual, evangelista, sem deixar de lado a ação social tão importante com os mais carentes. Foi uma bênção o pastor Davi Gomes. Continuando, como resultado da mão de Deus sobre a igreja, o santuário teve que ser duplicado. Quer dizer, o pastor anterior, Crabtree, já deixou lotado. E agora eles tiveram que fazer reformas e duplicar. E foi adquirido mobiliário novo, os bancos da igreja, que inclusive são os bancos que até hoje nós temos. Olha que coisa bonita. Com a visão do reino, Davi Gomes levou a igreja a comprar 2 lotes de terreno, um no Morro da Formiga, para um futuro ponto de pregação, para dar início a uma igreja mais tarde, e um outro para futuras necessidades. Também foi adquirida a Casa Pastoral, um imóvel para a moradia do seu pastor. Olha quanta coisa fez o pastor Davi Gomes, quanta bênção. Nesta fase áurea, igreja muito cheia, a igreja experimentou o maior crescimento de sua história, ultrapassando a casa dos 600 membros. Em cada morro tinha um ponto de pregação. Foi uma época assim, eu imagino aqueles que viveram essa época, de muita alegria. Destaca-se também a criação do programa de rádio, olha só, programa de rádio, Escola Bíblica do Ar, que nasceu na nossa igreja, na Piba, e que tem sido instrumento de Deus até hoje, na evangelização, até os dias de hoje, querido. Esse programa continua. Não é? Foi um pastorado curto, de apenas 7 anos, mas frutífero, com crescimento em todas as áreas, bem como criação de condições para grandes conquistas que seriam colhidas no futuro. Ele não só foi bênção para aquele momento, ele lançou as bases para que a igreja, até hoje, continuasse sendo abençoada pelo pastorado dele. Então, Davi Gomes deixou uma marca, sem dúvida, indelével na história da primeira Igreja Batista no Andaraí. Vamos em frente? Próximo texto. De 12 de fevereiro de 55 a 18 de abril de 65, esteve à frente da igreja o pastor Oswaldo Rones. Em seu pastorado, destacam-se a compra do terreno atual, a Rua Leopoldo 71, onde nós estamos. Então, ele recebeu uma igreja já bem cheia, não é? Com muitas bênçãos, muita gente se convertendo, só que o templo lá ficou muito apertado, então já começaram a pensar num lugar mais amplo. Então, o pastor Oswaldo Rones, ele compra esse terreno onde hoje nós estamos, a Rua Leopoldo 71. E também se destaca a participação na organização da Igreja Batista Nova Canaã. Se lembra aquele terreno lá no Morro da Formiga? Pois é, ali se tornou uma igreja, filha da nossa igreja, Igreja Batista Nova Canaã, Morro da Formiga, com 65 membros, sendo 55 que era então da Igreja Batista da Tijuca, da nossa igreja. Após 10 anos, o pastor Rones deixou o pastorado da igreja, 10 anos, conduzido com dedicação e segura orientação para dedicar-se ao ensino teológico no Seminário do Sul. Ele foi pastor e também professor no Seminário do Sul, na Tijuca. Então, ele deixa a igreja depois de 10 anos. Depois do abençoado pastorado interino do pastor Pedro Gomes de Melo, assumiu a direção da igreja o pastor Tércio Gomes Cunha, em 2 de outubro de 1965. Então, entre o pastor Oswaldo Rones e o pastor Tércio, houve um período em que precisamos de um pastor interinamente. Foi o pastor Pedro Gomes de Melo, também bênção. E aí o pastor Tércio finalmente assume no dia 2 de outubro de 65, conduzindo-a até 19 de julho de 97, 32 anos, irmãos.
Foram 32 anos de pastorado, o mais longo de sua história, destacando-se a construção do atual templo, atual e belo templo. Então, o pastor Rones comprou o terreno e o pastor Tércio foi o líder da obra magnífica, né, de construção de todo aquele imóvel onde nós hoje estamos usufruindo, né? Uma obra colossal que exigiu muito esforço e firme liderança. Devido à sua dedicação e amor à igreja, recebeu o pastor Tércio o título honroso de pastor emérito e, com o seu pastorado, encerram-se os 78 anos que definiram a fase que eu chamei de fase histórica, ou seja, a fase que vai da organização, lá na Rua Rademacher, à consolidação da igreja, em magnífico templo próprio, que se iniciou, então, em 27 de novembro de 1918, como nós já vimos, com o pastor F.F. Soren e um pequeno rebanho de 27 irmãos tijucanos na Rua Rademacher, até a sua fixação à Rua Leopoldo, onde estamos hoje. Essa é a fase que eu considero a fase histórica da igreja. Não é? Vamos em frente? E o tempo passa. Próximo texto. De 19 de julho de 1997 a 28 de dezembro de 2003, ou seja, cerca de 6 anos, um pouquinho mais, 6 anos e meio, a Piba foi pastoreada pelo pastor Edilson Soares de Souza, filho dileto da igreja, que cresceu entre seus bancos. E com ele iniciou-se a fase que eu identifiquei, chamei de contemporânea, que se caracteriza por uma difícil, mas necessária transição e adaptação aos novos tempos, também chamada de contextualização. A igreja não é um museu, a igreja não é para ficar adorando as suas tradições, que aí vira um tradicionalismo, não é? Tradicionalismo não é bom para a igreja. Nós temos que manter os princípios, mas as estratégias e o modo operante, como fazer, isso tem que se adaptar ao momento presente, tem que se contextualizar com a sociedade que vai mudando. Não é? Essa foi a fase que eu chamei de contemporânea, que o pastor Edilson inaugurou. Após 14 meses de busca por um novo pastor, na dependência de Deus, sob a liderança da missionária Tilda Evaristo, a Piba convidou este que está falando com você, que no dia 26 de fevereiro de 2005 assumiu o seu pastorado. Então, o pastor Osíris vem conduzindo esse rebanho do Senhor e o seu pastorado tem se caracterizado por profundas mudanças necessárias para tornar a igreja relevante em seu contexto social e comunitário, ou seja, dando prosseguimento ao ministério do pastor Edilson, nessa fase contemporânea de mudanças. Não é? E eu já estou, irmãos, há mais de 16 anos, indo para 17, se Deus assim permitir. Ao se tornar membro dessa igreja, na nossa igreja Piba, você, querido aluno, passa a fazer parte da história tão rica da primeira igreja batista no Andaraí. E por tudo isso, podemos dizer, abre aspas, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Então, vocês entenderam as duas grandes fases, a fase histórica, que eu fui bem detalhado, para que os irmãos vejam as raízes, como a igreja foi se estruturando desde o seu nascimento, e depois a fase contemporânea, com mudanças, com a inauguração de novos ministérios, atendendo às necessidades, e aí vem o pastor Edilson e eu, nessa nova fase. Deus vem atuando por meio desses anos todos, por meio desses pastores todos, que foram bênçãos. É interessante notar que foram 7 pastores até hoje, né? Tivemos alguns pastores interinos entre a saída de um e a posse do outro, e todos foram bênçãos, mas pastores titulares, presidentes, nós temos 7 pastores comigo. Louvamos a Deus pela vida de cada um deles e de todos os irmãos anônimos que nessa história apoiaram os seus pastores, oraram por ele
e fizeram o trabalho de evangelização, sustentando a obra com dízimos, com ofertas. Então, a igreja do Andaraí tem uma história rica e abençoada, e se tornou uma igreja cada vez mais abençoadora. Não mais Tijuca, foi descendo, descendo, indo para o Andaraí, né? Mais perto das comunidades aqui do Andaraí, na Rua Leopoldo 71, com um novo perfil, voltado mais para o seu público-alvo, onde ela se encontra. Nós temos muita alegria de fazer parte dessa igreja. E você, que em breve estará também se membrando oficialmente, mas já faz parte no nosso coração da primeira Igreja Batista do Andaraí. Eu queria, então, encerrar esse momento deixando essa mensagem para você. Estude as lições, se prepare, que em breve nós teremos o nosso culto de recepção, onde vocês serão recepcionados como membros da primeira Igreja Batista no Andaraí. Fiquem na paz do Senhor. Deus os abençoe e até a próxima aula.